Por que será que fico em busca de respostas para meus porquês? Este é mais um porquê. Poema Eu, de Lucas Alves. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do professor Raul Almeida. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, assista a nossa aula até o final, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os porquês. O nosso planejamento era fazer hoje uma introdução aos estudos gramaticais, mas, atendendo à solicitação de um dos nossos inscritos aqui do canal, nós resolvemos falar sobre o uso dos porquês. Então vamos lá, começando por esses dois. Porquê separado e sem acento. Porquê separado e sem acento. E porquê separado, porém com acento. Qual a diferença? Se você estiver lembrando de alguma coisa que você aprendeu na escola, sem dúvida você vai lembrar o seguinte: porquê separado e sem acento vai ocorrer no início de frases interrogativas. No início de frases interrogativas. Já o porquê separado com acento, ele vai ocorrer no final das frases interrogativas. Eu deixei aqui até alguns exemplos já anotadinhos para que a nossa aula não seja tão longa, tá bom? Mas vamos tentar entender. Devemos lembrar que aqui nós temos uma preposição, certo? Preposição. E o que vai funcionar como um pronome interrogativo, certo? Funciona como um pronome interrogativo. Então vamos tentar entender. Eu vou começar pelo segundo, porque temos até menos exemplos aqui para irmos mais rápido. Veja só. Porquê separado e com acento. Qual a ocorrência dele? Geralmente no final das frases interrogativas. Então veja, vocês não vieram para o almoço por quê? Veja que a frase finaliza com porquê. Finalizou fazendo a pergunta por quê? Então, porquê separado e com acento. Correto? Segundo exemplo. Não entenderam? Por quê? Olha só. Aqui poderia até haver alguma dúvida. Alguém dizer, professor, mas esse porquê, ele está depois de um ponto. Ele não estaria iniciando uma outra pergunta? Mas olha o que acontece. Deixa eu dar uma explicação simples para vocês. Esse porquê aqui, ó, que é exatamente o porquê separado e com acento, ele vai ocorrer sempre antes de um ponto, de um sinal de pontuação. E o sinal de pontuação mais comum nessas questões aqui vai ser, claro, a interrogação. Por quê? Porque estamos fazendo uma pergunta, tá bom? Poderia até ser uma pergunta indireta, alguma coisa do tipo, mas aqui não, aqui nós não temos pergunta indireta, nós temos uma pergunta direta. E tendo a pergunta direta, nós vamos ter aí o sinal de interrogação. Então, o porquê separado com acento, ele deve ocorrer no final das frases interrogativas. Entendido? O outro porquê. Porquê separado e sem acento. Ele ocorre no início de frases interrogativas, mas ele pode ter outras ocorrências também, tá? Veja só. Por que não vieram para o almoço? É uma frase interrogativa que inicia-se com porquê. Então, porquê separado e sem acento. Está aqui.
Vejamos um segundo exemplo. Não sei por que não vieram para o almoço. Veja aqui, pessoal, nós não temos aqui uma pergunta e nem tampouco o porquê está iniciando a frase. Ou seja, ele ocorre no meio e não é uma frase interrogativa. Mas por que então que eu estou usando esse porquê? Veja só, esse porquê ele pode ser substituído por exemplo, por qual motivo, tá bom? Não sei por qual motivo não vieram para o almoço. Ou pode ser substituído por qual razão, tá bom? Não sei por qual razão não vieram para o almoço, certo? A mesma coisa ocorre aqui, onde você puder trocar esse porquê por qual motivo ou por qual razão, vai ser um porquê separado e sem acento. Simples assim, tá bom? Pode trocar por qual razão? Pode trocar por qual motivo? Então, porquê separado e sem acento. Não sei por que não vieram. E mais uma outra possibilidade. São muito boas as cidades porque passamos. Mais uma vez, não está no início da frase e não está numa frase interrogativa. Só que eu posso trocar aqui esse porquê pelas quais. São muito boas as cidades pelas quais passamos. Se você puder trocar o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, também vai ser um porquê separado e sem acento. Então, pessoal, dando continuidade aqui aos porquês, vamos para a terceira e a quarta ocorrência aqui. Veja só. Porque junto e sem acento, porque junto e com acento. Qual a diferença? Veja só. Vocês já aprenderam que esse porquê ele vai ocorrer em respostas, certo? Não foi assim? Exatamente. Esse porquê ele vai ocorrer em respostas. Trata-se de uma conjunção, tá bom? Trata-se de uma conjunção. E a explicação mais comum que todo mundo fala é o porquê em respostas, tá? Corretamente, né? Está corretamente respondido. Mas vejamos aqui outras ocorrências. Não fomos para o almoço porque o carro quebrou. Não fomos para o almoço porque o carro quebrou. Veja que esse porquê, ele não está iniciando uma resposta, tá? Ele está mostrando uma causa que impediu que alguma coisa acontecesse, certo? Falei aqui para vocês que é uma conjunção. Nesse caso aqui, vai ser uma conjunção causal, tá bom? Está mostrando a causa pela qual não aconteceu algo que estava previsto acontecer, tá bem? Não fomos para o almoço porque o carro quebrou. Então, porque junto e sem acento. Segundo exemplo que nós temos aqui, ó, não vá sozinho, porque é perigoso. Veja só, isso aqui alguém está explicando, né? Explicando para alguém por que não deve ir sozinho. Vamos supor que seja uma mãe explicando para o filho. Filho, não vá sozinho. E o filho questiona, né? Querendo saber por que não devia ir sozinho. E a mãe diz, filho, não vá sozinho porque é perigoso. Ela está explicando por que não se deve ir sozinho. Logo, nesse caso, seria uma conjunção explicativa, tá? Uma conjunção explicativa. Então, como vocês sempre aprenderam, né? Na escola que esse porquê aqui é o porquê em resposta, e eu disse para vocês agora que está correto, né? Mas lembre disso, ó, pessoal, esse porquê junto e sem acento é uma conjunção.
e podem em algum momento dar uma ideia de causa ou de explicação, né? Pode dar uma ideia de causa ou uma ideia de explicação. Então, é uma conjunção causal ou explicativa. Você poderia questionar e dizer, professor, mas aqui também é uma resposta. E eu digo que sim, né? Por que você não veio para o almoço? Ah, não fomos para o almoço porque o carro quebrou. Mãe, porque eu não devo ir sozinho? Não vá sozinho porque é perigoso, né? De certa forma acaba sendo resposta também, certo, meu povo? E a quarta ocorrência aqui do porquê, que é o porquê junto, mas com acento. Isso aqui, diferentemente do de cá, que é uma conjunção, isso aqui é um substantivo. E esse substantivo sempre vem antecedido de um determinante. O que é determinante? No caso, é o que vai determinar o substantivo. Pode ser um numeral, pode ser um artigo, pode ser um pronome, tá bom? Então vejamos os exemplos aqui, pessoal. Qual o porquê de não ter vindo? Esse porquê pode ser substituído por razão, tá bom? Razão ou motivo. Qual o motivo de não ter vindo? Qual a razão de não ter vindo? Mas olha aqui o determinante. Se você usar motivo ou razão, o determinante vai permanecer, tá bom? Qual o motivo de não ter vindo? Aí, se você usa razão, ele vai passar para um artigo feminino. Qual a razão de não ter vindo? Aqui você pode fazer a mesma pergunta, né? Só que aqui de uma forma mais polida. E é uma pergunta indireta. Veja, eu não tenho aqui o sinal de interrogação, correto? Então, gostaria de saber o porquê de não ter vindo. Porque junto e com acento. Olha aqui o determinante. Gostaria de saber o motivo. Gostaria de saber a razão de não ter vindo. Certinho? E o último exemplo. Se houvesse um porquê, entenderia. Olha aqui. Junto e com acento. Olha o determinante. Vamos tentar mudar esse porquê por razão ou motivo? Ó, se houvesse um motivo, entenderia. Se houvesse uma razão, entenderia. Perceberam? Viram como é fácil?